A ciência do macrossoma pesquisa o corpo humano fora de série, potencializado, preparado para a execução de um determinado projeto de vida, de uma determinada missão ou programação existencial. Essa preparação inicia desde a dimensão extrafísica, antes do próprio nascimento, quando é feita então uma análise própria, específica, para decidir que categoria de macrossoma é possível da consciência portar. Na realidade, o filme Corpo Fechado, que ficou bastante conhecido, até na época contataram conosco, quando estávamos no Rio de Janeiro, para falar de um corpo que sugerimos que fosse macrossoma, apresentando os atributos e as características reais de um macrossoma. E foi utilizado o termo corpo fechado porque era um termo que chamaria mais atenção, talvez ficasse mais claro. Na realidade, o filme não mostra com clareza os diferenciais entre o que seria o corpo fechado e o portador de um macrossoma. O que aparece mais e que é real é a resistência, a resiliência, né, e a capacidade até de sobreviver a uma dessoma em massa, como aconteceu, e o artista foi o único sobrevivente, né, naquele caso. Justamente a resiliência, esse aspecto de ter mais resistência, demanda estar relacionado principalmente com o sistema imunológico, com a parte do timo, especificamente uma categoria que chamamos de timo macrossoma, onde a pessoa tem uma fisiologia, um funcionamento muito melhor, né, do timo da glândula. Então, com isso, ele adquire maior resistência, inclusive tem muito menos doenças e se recupera muito mais rápido das enfermidades. Existe, né? É uma plástica gratuita, vamos dizer assim. A pessoa que tem um macrossoma, ela tende a manifestar uma idade cronológica menor do que ela realmente possui. Por quê? Porque há uma tendência a ter uma recuperação, uma regeneração tissular, né, de tecidos, orgânica melhor. Então ela vai se manter mais jovem por mais tempo. E com isso também amplia a longevidade, pode chegar a uma mega longevidade. Já existem previsões nesse sentido e a tendência é que o macrossômata, que é o portador de macrossoma, possa de fato chegar à idade avançada com lucidez, discernimento, com todos os atributos mentais preservados. O primeiro livro que nós escrevemos, o primeiro tomo sobre o macrossoma, forneceu mais os fundamentos da própria ciência. Nesse segundo livro, que nós estamos denominando de Introdução à Ciência do Macrossoma, nós vamos fazer desde a dimensão extrafísica uma abordagem de todo o preparo do corpo supermaceteado lá na dimensão física, com orientação do evoluciólogo, e vamos entrar em temas bastante avançados, que é o caso da estrutura ou da parafisiologia do paracérebro, um órgão além do cérebro físico, que podemos denominar também de cérebro extrafísico, e que tem uma importância prioritária ao portador de macrossoma. Por dois aspectos principais: um, para entender a própria homeostase, a saúde e a potencialização dos atributos qualificados, mas também, fundamentalmente, para poder compreender melhor as chamadas doenças holocármicas. A doença não é somática. A pessoa pode ter uma determinada enfermidade somática, mas as doenças estão diretamente relacionadas com as disfunções do paracérebro, com a paranatomia nosográfica. Então vamos abordar muitos desses aspectos para a pessoa entender e superar, tá, as doenças holocármicas que continuam de uma vida para outra, de uma série X para outra. O macrossoma ele é planejado desde a pré-intermissão, enquanto a consciência ainda está manifestando-se como consciência no extrafísico, e são analisados quais as qualidades, os atributos que ela teria principais para aportar, inclusive, uma determinada categoria de macrossoma.
Então existem extrapolacionismos mais, por exemplo, intelectuais, outros mais parapsíquicos, outros mais biológicos. Então uma pessoa que já tenha, por exemplo, uma intelectualidade, uma paracerebralidade mais desenvolvida, ela tenderá a portar um macrosoma com essas características. Já por outro lado, aquela pessoa que é mais psicomotora, ele tem mais essas características de psicomotricidade, ela fará um planejamento e tenderá a ter a categoria denominada psicomotora, onde as pessoas têm mais força física, inclusive, mais turgor. Alguns outros mais relacionados com a parte parapsíquica, onde inclusive a pessoa pode ter um paramicrochip que vai potencializar a comunicação interdimensional entre uma dimensão e outra, ela terá mais facilidade para acessar as ideias extrafísicas e um parapsiquismo mais desenvolvido. Olha, um dos principais recados talvez seja a pessoa poder se autoavaliar. Hoje nós temos mais de 50 categorias de macrosoma e não desperdiçar ou não jogar fora o que não é tão infrequente da pessoa ter um macrosoma e a falta de lucidez fazer com que ela não use com a capacidade que ela poderia estar utilizando e depois que ela dessoma, quando ela está no extrafísico, é que ela vai descobrir que ela tinha, falando uma linguagem aí bem popular, um carro fora de série e ela não o utilizou. Acho que isso é prioritário. Um dos aspectos principais aí do curso é a pessoa poder fazer a sua própria autoanálise, verificar, né, a sua métrica, se possui ou não um macrosoma.